Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Pessoal, chegamos aos módulos, né? 106 e 107. Esses módulos, eles vão tratar sobre função polinomial do primeiro grau. Pessoal, não pode perder essa aula. Essa aula é muito importante. Trata-se de um dos principais assuntos cobrados em vestibulares e em concursos públicos de maneira geral. Então, não percam, prestem bastante atenção, vejam essa aula mais de uma vez, tá? Porque é extremamente importante. Então, olha só, pessoal, eu vou começar aqui compartilhando com vocês, tá, o nosso material para vocês terem conhecimento deste tema importante. Então, vamos lá. Função polinomial do primeiro grau. Então, eu vou começar abordando uma primeira situação aqui. Está dizendo assim: em certo supermercado, a batata é vendida pelo preço de R$ 1,80 por quilograma. O valor Y total a ser pago é dado, portanto, em função da quantidade X de quilogramas de batatas comprados. Nessa linha de raciocínio, podemos escrever a seguinte sentença. Então, olha a fórmula que a gente pode escrever para obter, né, a quantidade, né, o valor que a gente deve pagar pela quantidade de batata comprada. Então, y é igual a 1,80 vezes x, onde x vai representar o quê? O valor, né, a quantidade de batata comprada, né, em quilogramas. Tá legal? Então, podemos também escrever de uma outra maneira. F de x igual a 1,80 vezes x. Tudo bem? A partir dessa função, eu consigo determinar qualquer valor, né, para qualquer quantidade de batata. Basta substituir a quantidade de batatas no lugar de x. Por exemplo, se eu comprei 1 quilo, eu vou fazer 180 vezes 1. Se eu comprei 2 quilos, 180 vezes 2, e por aí vai. Ah, mas se eu comprei 1,5 kg, não tem problema. Basta colocar no lugar do x 1,5. Tudo bem? E por aí vai. E aí multiplica por 1,80 e aí você consegue identificar o valor a ser pago em cada situação. Tá bom? Olha o nosso segundo exemplo. Está dizendo assim: uma torneira foi aberta para encher um reservatório. No instante que foi aberta, havia 80 litros de água nesse reservatório. E a torneira passou a despejar exatamente 15 litros de água por minuto. Ora, se ela está despejando 15 litros por minuto, já existe uma relação de litro com minuto. Se em 1 minuto ela despeja 15 litros, em 2 minutos vai despejar 30 litros. Em 3 minutos, 45 litros. Portanto, a quantidade de litros ela está em função do tempo. Mas a gente tem que levar em consideração que já havia 80 litros, né, de água no reservatório. Então, isso também tem que ser computado na nossa fórmula. Tá legal? Então, vamos continuar a leitura. Ó, a torneira será fechada assim que o reservatório ficar cheio, e nenhuma quantidade de água será retirada até que isso ocorra. Nessas condições, a quantidade Y de água no reservatório, após X minutos em que a torneira permaneceu aberta, pode ser dada pela seguinte sentença: y igual a 80, que é a parte fixa, que é o que já tinha lá, né? Mais 15 vezes x. 15 é a quantidade de litros e x é a quantidade de minutos. Então, é litros por minuto. Então, da mesma forma que mostramos antes, né? O y ele pode ser substituído por f de x. E a gente reescreve como f de x igual a 80 mais 15x. Tá legal? Bom, observando com atenção as duas situações mostradas, é possível verificar algo em comum nas duas funções. Em cada uma há, no segundo membro,
uma igualdade, né? No segundo membro da igualdade, um polinômio do primeiro grau. Então, na primeira, o que a gente tinha ali? 1,8, né? Ou 1,80 vezes x, ou seja, um polinômio do primeiro grau. E no segundo, 80 mais 15 vezes x, outro polinômio do primeiro grau. É interessante, né, perceber por que eles são polinômios do primeiro grau. Porque o expoente de x é igual a 1. Se o expoente fosse igual a 2, então estaríamos diante de uma função do segundo grau. Como o expoente é igual a 1, então trata-se de uma função do primeiro grau. Tá legal? Então vamos lá. Dessa forma, essas funções são conhecidas como função polinomial do primeiro grau. Então olha a definição ali para a gente, pessoal. Uma função polinomial do primeiro grau é uma função do tipo y igual a x mais b, em que a e b são números reais e o a é diferente de zero. Tudo bem? Então grava isso, ó. Y é igual a ax mais b. O b, pessoal, é o que a gente diz parte fixa. Tá legal? Que no caso aqui seria o 80. O 80 seria a nossa parte fixa. Enquanto que o 15x seria a parte variável. Tá legal? Variável por quê? Porque vai depender do x. Se o x for 1 é um valor. Se o x for 2 é outro valor. Se o x for 3 é outro valor. Tá legal? Já no nosso primeiro exemplo, não temos a parte fixa, né? Temos simplesmente 1,80 vezes x, ou seja, só temos a parte variável. Essa parte ela vai variar de acordo com o valor colocado ali para x. Foi? Bem interessante, né, gente? Então, olha só, dando continuidade, a gente tem ali mais situações, né? Ele vai fazer o seguinte, ele vai desmembrar as duas funções que a gente acabou de perceber, né? de verificar. Então, olha só. Na forma geral, y igual a x mais b. A e b são chamados coeficientes. Tá? As variáveis x e y podem assumir qualquer valor. Então, olha só. No primeiro exemplo, eu tenho ali que o y é igual a ax mais b. O a seria 1,80 e o b, nesse caso, seria 0, porque a gente não tem parte fixa. Tá bom? Já na segunda situação, a gente tem y igual a 80 mais 15x. O 15 seria para a gente o A e o 80 seria para a gente o B. Tá bom? Então, note que você tem a parte variável e a parte fixa. O 80 é a parte fixa. Tá? Bom, temos outras formas também, né? Outras funções. Olha lá. Outros exemplos de funções do primeiro grau. Y igual a menos x mais 9. Nesse caso, quem é o A e quem é o B? O A é o coeficiente do x, que no caso é menos 1. E o B é o termo independente de x, que no caso é o 9. Olha o exemplo B. F de x igual a x sobre 5. Então, o A vai ser a fração 1/5 e o B vai ser 0. Tudo bem? Bom, de acordo com a definição apresentada, né, e tendo como base os dois exemplos, o que a gente pode perceber? Que o A ele precisa ser diferente de 0. Se o A for 0, você vai eliminar o x da sua função. E aí você vai ter apenas o y igual a constante. Ou seja, o y igual a 8, o y igual a 80, o y igual a 9. Então, em cada problema, você vai ter o y igual somente a constante, certo? Então, olha o tipo de função que ele deu como exemplo aqui. Ó. Y igual a 8. É porque, nesse caso, o a é igual a 0. E aí, o termo que tem o x desaparece. E aí, você fica só com a constante, né? Com o termo independente. No exemplo B, y igual a 0,1. Esse tipo de função, né, esse tipo de relação em que o y igual a 8, y igual a 0,1, graficamente vai dar origem a uma reta, né, graficamente vai dar origem a uma reta horizontal, tudo bem? Ou seja, uma reta paralela ao eixo x. Tá? Isso aí a gente vai ver mais à frente. Então, olha só, pessoal. 3 situações que ocorrem
quando a gente está falando de função, tá? A função polinomial do primeiro grau é uma função e a função constante podem ser chamadas de função afim, tá? Uma função afim é desse tipo que a gente está trabalhando, y igual a x mais b, com a e b reais e as restrições do valor de a, né? Que definirão se a função é do primeiro grau ou ela é constante. Se o a for zero, ela é constante. Se o a for diferente de zero, ela é uma função do primeiro grau. No caso da segunda, né, a segunda observação, ela diz que a função afim do tipo y igual a ax, ou seja, nesse caso, o b ele é igual a zero. Nesse caso, a gente vai ter, então, uma função linear, tá bom? E a gente viu um exemplo desse quando a gente viu a primeira situação, que o y era igual a 1,80 vezes x. Trata-se de uma função linear. Tá legal? Bom, e a terceira situação ali, uma função do tipo y igual a x mais b, também pode ser escrita como f de x, ou seja, no lugar do y, a gente coloca f de x igual a x mais b, tá bom? Então, pessoal, ficamos por aqui, tá? Essa aula foi uma aula tranquila, bem curtinha. O nosso módulo ele tinha ali 2 ou 3 páginas para a gente discutir, tá? O que acontece? Sugiro que vocês façam, né, os exercícios propostos em nosso material e também os exercícios do formulário, tá bom? Aguardo vocês em nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!